Os gráficos de f e g são mostrados a seguir. Verifique se cada função é par, ímpar ou nem par nem ímpar. Explique seu raciocínio. Bom, vamos verificar se cada uma dessas aqui é par ou ímpar. Como é que você deve proceder para, dado um gráfico, verificar se esse gráfico é gráfico de uma função par? Dado um gráfico de uma função, o que fazer para verificar se é o gráfico de uma função par? Você vai fazer o seguinte, imagine você dobrando o gráfico sobre o eixo Y. Pega aqui o gráfico aqui, ó, e dobra sobre o eixo Y, bem exatamente aqui na linha do eixo Y. Se coincidir as duas partes, o gráfico é de uma função par. Se não coincidir, não é par. Tá bom? Então vamos fazer isso? Olha só. Então, olha aqui para a função g. Observe que se você dobrar aqui o gráfico exatamente sobre o eixo y, as duas partes coincidem. Se elas coincidem, então ela funciona par. Aqui eu sei, então, que a função g é par. Ocorre a mesma coisa com a função f. Olha, se você dobra aqui, elas coincidem? Não, né? Que vem aqui, né? Vem aqui. Bom, então, como é que você... Já sei que a g é par e a f não é par. Agora eu vou verificar se a f é ímpar. Se essa aqui é par, não tem como ser ímpar também, não é verdade? Então, falta a gente verificar se f é ímpar. O que fazer, pessoal? O que fazer? Bom, a ideia intuitiva é a seguinte, ó. O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem. Simétrico em relação à origem. Então, imagine essa parte aqui, ó, imagine que ela seja móvel, essa parte. Você consegue mover essa parte por inteiro aqui, tá? Aí você pega essa parte e faz um giro de 180 graus. Se você gira isso aqui de 180 graus, as duas partes coincidem? Coincidem. Se coincide, a função é ímpar. Então esse aqui vai ser ímpar. É assim que você deve proceder, tá bom? Imagina essa parte aqui móvel, ela toda móvel, você gira 180 graus. Coincide? Coincide. Bom, vamos lá. E aqui a mesma linha de raciocínio, né? Item 70. Verificar se é par ou ímpar. Primeiro verificando se é uma função par. Primeiro F. Quando você dobra aqui, imagina dobrando aqui no eixo Y. Quando você dobra aqui no eixo Y, as duas partes coincidem? Não. Então F não é par. Vamos ver o que acontece aqui com a função G? Se você dobra aqui, elas coincidem, as duas partes, dobra no eixo Y, essa parte coincide com essa? Coincide, então o gráfico é de uma função par. G é par. Bom, vamos ver se F é ímpar. F não é ímpar, pessoal. Por que não é ímpar? Porque o gráfico de uma função ímpar necessariamente passa pela origem. É uma característica do gráfico de uma função ímpar. Então, essa F aqui não é nem par nem ímpar. Nem par, nem ímpar. Tá bom? Então, repetindo aqui para você, ó. Repetindo aqui para você. Ela não é par porque quando você dobrar aqui em relação ao eixo Y, as duas partes não coincidem. Ela não é ímpar porque não passa pela origem. Então, ela é nem par nem ímpar. 71, letra A. Letra A. Se o ponto 5, 3 estiver no gráfico de uma função par, que outro ponto também está no gráfico? Olha só, pessoal. Se o ponto 5 e 3 está no gráfico de uma função par, que outro ponto também está no gráfico dessa função? Muito bem. Qual é a característica do gráfico de uma função par? O gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo Y. É simétrico em relação ao eixo Y. Tudo que está aqui no eixo, à direita do eixo Y, também acontece à esquerda do eixo Y. Tudo bem? Então, em vista disso, se esse aqui é um ponto sobre o gráfico de uma função par, o simétrico a esse ponto em relação ao eixo Y também está nesse gráfico. Tá bom? Então, qual é o outro ponto que vai estar no gráfico aqui? É o simétrico desse ponto em relação ao eixo Y. E o simétrico em relação ao eixo Y é menos 5 e 3. No item B está falando o seguinte, se o ponto 5 e 3 está no gráfico de uma função ímpar, qual outro ponto necessariamente vai estar nesse gráfico? A propriedade do gráfico de uma função ímpar é a seguinte, o gráfico é simétrico em relação à origem. Simétrico em relação à origem. Então, por exemplo, aqui, ó, tá bom? Imagina esse gráfico. Simétrico em relação à origem, esse aqui. Tudo que acontece aqui, acontece no terceiro quadrante. É simétrico em relação à origem. Bom, e dado um ponto, o que eu devo fazer para achar o simétrico em relação à origem? Basta trocar os sinais ali das coordenadas, né? Ó, menos 5 e menos 3
e menos 3 necessariamente vai estar no gráfico de uma função ímpar. De modo geral, funciona assim, essa história aí de simétrico, pessoal. Olha só, dado um ponto A, B. Qual é o simétrico em relação ao eixo Y? É o ponto menos A e B. Qual é o simétrico em relação ao eixo X? É o ponto A e menos B. Qual é o simétrico em relação à origem? É o ponto menos A e menos B. Tá bom? Observe que aqui, ó, no item A é simétrico em relação ao eixo Y, por isso que eu troquei só o sinal. Ó. Simétrico em relação à origem, eu troco o sinal dos dois. Uma função f tem um domínio de menos 5 a 5 e é mostrado uma parte do seu gráfico. Então, no item A, complete o gráfico de f, sabendo que f é uma função par, e no item B, complete o gráfico de f, sabendo que f é uma função ímpar. Muito bem. Então, primeiro, considerando que f é uma função par. Se f é uma função par, seu gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Então, quando você dobrar aqui sobre o eixo y, imagina você dobrando o gráfico aqui exatamente no eixo y, as duas partes têm que coincidir. Isso é simétrico em relação ao eixo y. Então, ficaria algo mais ou menos assim, ó. Vou fazer de azul aqui, tá, pessoal? Algo mais ou menos assim. Vem por aqui assim, ó. Aqui. Vamos subir aqui, eu acho que é melhor, né? Ó. Pronto, algo mais ou menos assim, tá? Aqui é o item A. Estou completando o gráfico de f sabendo que ela é par. Agora eu vou completar de vermelho, considerando que ela é uma função ímpar. Qual é a característica do gráfico de uma função ímpar? Ela é simétrica em relação à origem. O que a gente discutiu nos itens anteriores mesmo? É como se você fixasse esse gráfico aqui na origem e girasse o gráfico 180 graus. Se você girar esse gráfico aqui 180 graus, o que você vai obter aqui do outro lado? Você vai obter algo mais ou menos assim. Assim, vem aqui. Mais ou menos.